Boa tarde, quintos anos, quinto ano A, quinto ano B. Sejam muito bem-vindos à nossa live hoje de Geografia. E vou apresentar o cronograma daqui terça-feira, porque nós invertemos, né? Passamos a aula de terça para quarta. Acho que ficou melhor assim, porque a gente consegue dar mais sequência à língua portuguesa e fica um dia só para geografia. De repente a gente vai manter assim. Vou ver para a próxima semana e coloco no cronograma direitinho para vocês. Hoje nós vamos. Eu coloquei a apresentação do poema visual, mas para quem quiser no finalzinho, após a gravação, é aquele poema que vocês fizeram, baseado no poema Lixo. Lixo, luxo, fazer um poema com estrutura visual. Quem quiser, se der tempo, após a live. Vamos lá interpretar. Aí o conteúdo é de redes e hierarquias urbanas no Brasil, as páginas 3 a 6 da apostila, volume 3. E responder as páginas 7 a 10 da apostila, hoje durante a live. E após a live, vocês irão responder, deixa eu terminar, Cauã. E após a live, vocês vão responder as questões 1 a 5 das páginas 63 a 65 do caderno de atividade. Pode falar, Cauã. O meu texto visual, eu até ia conseguir fazer. A única coisa que eu não conseguia porque para mim faltou o L não, o X e o O, que eu não consegui fazer. Por causa Você que começou, né? Você me mostrou na live da semana passada que você estava conseguindo montar com a ajuda da sua irmã. Oi? Tia, eu já fiz o meu há um tempão. Está pronto o seu? Sim, tia. Mostra no final da gravação, por favor. Bom? A live de Geografia, o tema Unidade 4, aí, volume 3, Brasil e suas redes de hierarquia urbana. Vamos falar um pouquinho, dando continuidade ao tema urbanização. Nesse capítulo, nós continuaremos nosso estudo sobre o processo de urbanização que já vimos na apostila anterior das nossas cidades brasileiras. Para tanto, vamos analisar a formação e organização da rede urbana e o fluxo também das pessoas, mercadorias, serviços e informações. Como se dá essa rede urbana no Brasil? Como ela se interliga? Alguém chamou? Eu também já fiz o meu. Posso mostrar no final da aula? Pode. Quem fez pode mostrar. Só abrir a câmera Oi, e mostrar. tia, eu também posso mostrar o meu? Todos podem. É só na hora de finalizar a gravação. Tia, no final pode abrir a câmera? No final pode abrir a câmera e já mostra o poema. Vai ser até rapidinho. Primeira questão aí está na apostila, página 4. Agora vamos focar a atenção aqui na apostila. E vocês vão pensar na palavra rede. O que significa a palavra rede? Porque o tema vai falar de redes e hierarquia, né? Do maior para o menor. Hierarquia urbana. O que significa a palavra rede? E abram na página 4, que tem essa ilustração para a gente conversar sobre ela, pensando nessa rede de comunicações, nessa interligação entre as cidades. Alguém gostaria de comentar essa imagem da página 4? Não? Posso passar adiante, então. uma coisa que eu fiquei em dúvida é por causa desses pontos que eu não tô conseguindo interligar totalmente. Aqui a ilustração já está interligada, então nós percebemos cidades grandes, cidades pequenas se interligando, as localidades aqui. Eu tô falando dessas fotinhas assim, pequenas, essas redondinhas. É que eu tô tentando identificar. Qual Pra ver se eu pequena? consigo. Essas, tipo esse planeta, essas duas folhas de papel, esse passarinho, esses dois balões de fala, aquele dedo, o Você não celular. conseguiu entender ou classificar? Eu tô tentando decodificar cada uma que talvez. Eu acho que eu entendi. O balãozinho aqui são as conversas, a rede de comunicação. O papel aqui pode ser representado pelos negócios, né? Tem toda essa comunicação financeira que passa pelas cidades também. Eu tenho dúvida desse aqui, ó. Desse quadradinho verde lá que tem um quadrado branco com 4 listrinhas para os lados. Oi, tia.
O importante aqui não precisa decifrar cada imagem. Eu também não consegui entender Ô, o que tia, seria esse Eu quadradinho acho que verde. eu, Mas o tia, eu importante acho é que eu entender na sua entendi. globalidade como se dá essa comunicação e essa interligação entre as cidades. Quais são os processos que envolvem? Por exemplo, a gente pode fazer uma tempestade de ideias aqui, não tentar entender o que é cada símbolo, mas quando você olha para essa imagem, o que vem à sua mente? Quem gostaria de falar? Ah, é tipo um não é um CPU em si, mas pode ser tipo um USB, alguma coisa que guarda algum dado. É um chip. Dá a impressão da rede, a internet também é uma É, rede, né? Nós chamamos mas de aqui tem aquele internet. negocinho de Wi-Fi, aqui laranja, só tem um Dá a negocinho impressão desse. de tecnologia. Todos esses balãozinhos, eles estão formatados aí em ícones, como se fossem ícones da tecnologia, né? Que nós estamos envolvidos pela tecnologia. Tecnologia da informação. Quem gostaria de comentar, sem ficar pensando nos detalhes dos símbolos, mas a rede, de uma forma geral, pode falar. tia. Ô, tia, eu acho Amanda. que eu acho que essa rede significa que a gente se junta pela internet. As pessoas se ligam pela internet, só pela internet, ou essa ligação que se dá entre as cidades, sejam elas pequenas ou grandes, também se dá por outros meios de comunicação. Por exemplo, a gente não tem só a questão da internet, a internet a fio, a internet a cabo. Nós temos também outras conexões. Ali nós temos dois balãozinhos, por exemplo. Esse balãozinho se dá pelo diálogo, pela comunicação, um diálogo que começa dentro de casa e vai se espalhando pelas cidades, vai se espalhando de família em família, de cidade em cidade. Então, são de comunicações pequenas até as maiores comunicações, as relações interpessoais até as relações mais amplas. E todas elas perpassam, é claro, por essa questão da tecnologia da informação. Vocês estão certos. Tem um Mas aqui, ô tia, eu posso falar só um pouquinho aqui rapidinho? Eu Pode. tava aqui observando bem essa imagem e não só agora que eu percebi. Lá no fundo, atrás de uns prédios que tem lá, tem uma montanha cinza. Lá tem tipo um trem ou um metrô, um metrô não, um trem assim subindo uma montanha É que tem uma estrada, lá no fundo. uma estrada com um carro laranja. É um carro laranja? Um carro laranja. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vocês são detalhistas, hein? Observaram cada detalhe. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ver como que... Se é um carro laranja ou se é um... Parece um Eu acho trem. que é tipo um trem. Tem um helicóptero cinza ali. Eu vi um helicóptero cinza. O Tá helicóptero. vendo? E eu também. Parece uma ideia de um trem, um metrô, uma coisa parecida. Parece E um trem. Porque na minha opinião, se fosse um trem ou Às vezes metrô, era seria mais longo, né? Não um vagão só. Mas eu acho que é um carro. Termina seu raciocínio, pode falar, Alicia. Eu também, olhando assim essas imagens, como você falou, né, aqueles dois balãozinhos são um diálogo. Olhando assim mais as imagens, tem ali tipo um planeta Terra, tipo isso, um planeta Terra, que eu acho que interpreta assim, de várias pessoas conversando de vários países, interpretando por vários países. Também tem lá debaixo, tipo debaixo do. Estou procurando a imagem porque eu dei zoom, aí eu embaralhei aqui, estou voltando nela. Pode falar. Aí, tipo, meio que embaixo dos dois balãozinhos que tem lá, tem tipo um sinal de internet, que eu acho que quer dizer que as pessoas também conversam pelas internets. Eu acho que também tem diálogo na parte. Todo o processo de urbanização, ele se dá pela comunicação, né? Desde as relações menores Eu até as percebi uma relações... coisa só agora também. Pode falar. É que agora que eu percebi Imagina essa. tem um círculo. Tem um círculo amarelo com duas nuvens dentro. Aí eu pensei assim, as duas nuvens devem ser tipo o clima, né? Aí aqui tá ligado a um telefone, a um papel, a várias coisas. Aí eu pensei assim, o papel deve ser um jornal que deve ter a previsão do tempo no jornal.
deve ter a previsão no telefone, deve ter a previsão em várias outras coisas, né? Os negócios também, né? Os papéis, os contratos, os negócios. Porque E também tem, tipo, um pintinho lá no cantinho azul, que eu acho que cuida dos Chat. animais. Tipo um pintinho, sei lá o que é. Lembra Eu acho o pintinho do Gente. Twitter? Aham, lembra mesmo. Não sei se É Twitter. Do Twitter, verdade. Uhum. Eu falei errado. Posso passar adiante, então? A próxima, vocês estão no caminho certo. Na página 5, está pedindo para vocês fazerem o seguinte, no Diga Aí. Converse com os colegas e professor sobre essas questões, o que significa uma rede, já falamos, não precisa escrever, isso é quando tiver Diga Aí, é só bate-papo. E na B, está pedindo para você completar a ilustração desse desenho aqui, dentro desse balãozinho que está em branco, com a área urbana do município onde você mora. Como esse desenho demora um pouquinho mais de tempo, eu vou deixar para vocês fazerem após da live. Representando dentro desse balãozinho a parte urbana do município onde você mora. Aí, obviamente, vai estar ilustrado com prédios, com a questão do trânsito, tudo aquilo que nós já estudamos que constitui uma área urbana. Ô, tia, o meu nem é coisa difícil, eu só preciso desenhar algumas farmácias, algumas lojinhas assim de roupa que fica na rua e um hospital não, mas umas clínicas, porque eu moro em Campo Grande, pertinho do centro, então Eu também moro, pertinho do Hospital São Francisco. Então, é só ilustrar mesmo esses comércios, as residências. perto do parque infantil da Praça. Você mora perto da minha casa, Tia. então, somos vizinhos. Já vi você brincando na rua, já vi você na igreja. Tem aquela rua que você morava? Aham. Agora eu tô morando embaixo daquela rua, na casa número 28. Tipo, você desce o morro, vira à esquerda, a primeira casa naquela calçada ali. Sei, uma casa branca. Com um portão, que é preta, grandona assim, cola. Sei onde você mora. Vamos lá, Então, continua. Tia. Desligar o microfone, quem tá falando, tia, fala o nome para eu saber quem é que quer falar. Vitor, tia. Pode falar, Vitor. Vitor. Pode falar, Vitor. Que página é? Qual é a página? Que eu tô perdido. Sempre em cima da foto tem a página. Apostila, página 5. Tá vendo na tela? Sempre antes de colocar o print da foto, eu coloco qual é a página. Nós estamos na página 5. Ok? Vamos desligar aí o microfone. Bote o microfone aberto. Bora? Continuando, depois do Diga Aí, tem um texto que fala sobre geografia. Vitor. Geografia. Rede e hierarquia urbana no Brasil. Deixa eu ver. 2 leitores, se eu preciso. Agora. Vitor Eusébio. Vitor e Cauã. Pode ler. Vitor lê o primeiro, Cauã lê o segundo. Tá. A rede urbana brasileira é formada por um conjunto de cidades pequenas, médias e grandes, distribuídas pelo território. Essas cidades são interligadas por meio das vias de transporte e comunicação, mantendo fluxos de pessoas, serviços, mercadorias e informações. Só um pouquinho agora. Esse fluxo aí está bem representado naqueles tracinhos da rede, né? Aqueles tracinhos seriam os fluxos de mercadorias, de pessoas, de serviços e de informações. Por isso que apareceu tanto ícone, tanto desenho relacionado à tecnologia da informação. Pode ler o próximo. Tá. Todas as cidades que compõem uma rede urbana têm uma ordem de importância de acordo com as funções que exercem. Em algumas delas, a função principal é o comércio e a prestação de serviços. Em outra, a atividade industrial. Outras ainda desempenham função político-administrativa, turística ou portuária, por exemplo. Vocês vão achar essa matéria bem tranquila, porque na apostila anterior nós estudamos as cidades, formas e funções. Estudamos mais as formas das cidades, planejamento de cidades. Mas agora vai falar um pouco mais das funções das cidades, que podem ser político-administrativas, turísticas, portuárias. Como que a cidade se organiza do ponto de vista da função e não da forma, ok? O quadradinho amarelo, vou ler agora.
A palavra rede pode ser utilizada em diferentes contextos. Pense em um exemplo e compartilhe com a turma. E a gente já pensou na palavra rede lá no início, que pode ser rede de quê? Rede de internet, rede de mais o quê? Comunicação. Rede de comunicação. Pode ser uma rede para a pessoa dormir. A rede, que é esse entrelaçar, né? Porque para existir a rede tem que ter fios que vão para um lado, fios que vão para o outro. Entrelaçar. A rede, o tecido, ela é entrelaçada, por isso que o nome é rede. Posso continuar Rede com de os pesquisa leitores? também. Rede de pesquisa, ok. Vamos continuar para a gente fazer atividade, tem bastante coisa ainda. Mais um leitor aqui para esse trecho. Quanto mais funções... Ian. Ian. Eu, tia. Eu, tia, Alicia. Ian e Esther. Alicia e Esther. Ok, os três. Ian, Alice e Esther. Pode começar, Ian. E eu, tia, Bruna. Tá, vou colocar seu nome aqui. Quando mais funções uma cidade apresentar, mais importante é e mais influência existirá sobre as cidades, estabelecendo assim uma hierarquia urbana. O que é a hierarquia? A cidade que tem maior importância se sobressai, está lá no topo, e as cidades que têm a menor importância vão sendo submetidas a ela, vão ficando no entorno, ok? É da mais importante para menos importante. Próximo leitor. Para entender melhor o que é uma hierarquia urbana, imagine uma pequena cidade com um posto de saúde, uma ou duas escolas, um banco e alguns estabelecimentos comerciais e de serviços. Essa cidade tem condições de atender às necessidades básicas da população do município. Entretanto, se algum morador precisar de um médico especialista ou quiser cursar uma faculdade, terá de se deslocar para uma cidade maior. Podemos concluir, então, que uma cidade se destaca em relação à outra quando oferece maior diversidade e qualidade de serviços. Quem está no topo da hierarquia, a cidade maior, ela sempre vai exercer domínio sobre as outras. Por quê? Quando você precisa de um serviço de saúde, por exemplo, se você mora lá em Santana, perto do Colégio Castro Alves, você vem para um hospital mais próximo aqui, mais próximo do centro, né, de Campo Grande, Cariacica Meridional, Hospital São Francisco. Você tem um deslocamento aí, porque não tem hospitais muito próximos dos bairros, mas tem nos grandes centros. Aqui não é um grande centro, mas só estou dando um exemplo assim, desse deslocamento. Então, dentro da hierarquia, a cidade maior vai exercer essa soberania sobre as outras cidades. Tia Adriana, é como se fosse, tipo assim, o centro da cidade e o resto da cidade, tipo assim, o centro de Campo Grande. Aí tem várias coisas, tem bastante comércio e essas coisas assim que é bom para a população, e já no resto da cidade não tem quase nada. Então quase todo mundo vai para o centro da cidade para procurar. Em busca de saúde, em busca da questão do comércio. A Espe de Garcia é muito famosa com relação às lojas, igual o Polo da Glória. Tem coisas que você encontra na Glória e Vila Velha que você não encontra aqui. Então, nós temos aí esses destaques, tanto comerciais quanto relacionados às questões de saúde ou destaque turístico, que dão um grau de soberania às cidades, para elas se destacarem mais com relação às outras. Aqui nós temos uma imagem com relação aos alguns municípios brasileiros, ó. Todos os anos, alunos de vários municípios brasileiros se inscrevem para estudar em outros locais, nos cursos ofertados pela Universidade de São Paulo. Aqui, por exemplo, no São Paulo é a USP, aqui é a Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES lá em Vitória, na Avenida Fernando Ferrari, onde muitos e muitas pessoas de Santa Maria de Jetibá, de Santa Leopoldina, de Domingos Martins e outras cidades do interior acabam indo para lá para estudar, para prestar o vestibular, ok? Parabéns. 3 horas de almoço. É aniversário de alguém? Ela seria a pessoa que eu chamaria. Apostila, página 7. Vamos desligar os microfones.
Você está acompanhando o nosso... Tem um microfone ligado. Vamos desligar? Vou esperar. Eu não sei de quem é ainda, não consegui identificar. Ok. É a Bruna, tia. Apareceu aqui que é a Bruna que tá fazendo barulho. É da Bruna. É. Bruna, vamos desligar o microfone, meu anjo. Tia, da Bruna e do Ian Patrick que apareceu pra mim. Vamos desligar, por favor. Agora a questão, os exercícios da apostila, ok? Tá com o microfone aberto. Sim, quando eu chamar os leitores, vocês podem abrir só na hora de ler e logo em seguida lembra de fechar, tá bom? Senão fica ouvindo aí tudo que acontece nas vossas residências. A apostila página 7. Oi? Uma coisa rapidinho sobre a questão 1, eu acho que, eu não sei se você concorda, mas eu acho que em Campo Grande a gente exerce mais a função comercial. Comercial, ok. A questão 1 fala das funções mesmo. Ó. Com a ajuda de um adulto, pesquise e registre a principal função desempenhada pela sua cidade na organização da rede urbana. Aqui em Campo Grande é um polo comercial. Se você for para Vitória, centro de Vitória, você tem uma característica mais portuária, né? Por causa da Baía de Vitória, por exercer essa questão do transporte marítimo. Até coloquei aqui, ó. Se é uma cidade portuária como a de Vitória, é aquela que possui um porto marítimo para o transporte e tráfego de navios mercantes e cruzeiros. Cidade de Vitória é uma cidade portuária, mas é uma cidade também que se destaca de forma político-administrativa, porque lá tem a sede do governo, ok? A questão 1, então, vocês vão responder de forma pessoal. Se é Cariacica, Campo Grande, pode colocar, a maioria mora em Cariacica aqui, coloca que é uma função comercial. Se é Vitória, é uma função mais portuária, se você mora em Vitória. Eu acredito que todos aqui devem morar em Cariacica. A número 2 está perguntando ainda com relação à questão 1. A questão 2, deixa eu ver. Não, a questão 2 tem relação com a questão 1. A questão 2 é pessoal. Você e seus familiares já se deslocaram para outros centros urbanos em busca de bens e serviços não ofertados no lugar onde moram? Como nós falamos agora em a mesma situação dos hospitais, né? Se você teve que se deslocar para algum centro urbano para fazer compras, ou por questões de saúde, ou por questões turísticas também, você vai marcar o xizinho aqui, ó. Por qual motivo você se deslocou? Caso a sua resposta seja afirmativa, marque um X no tipo de serviço que você utilizou. Por isso que não tem nada marcado aqui, que é pessoal. Você foi para essa outra cidade em busca de atendimento hospitalar? A maioria vai marcar essa, né? E, com certeza, precisando de um atendimento, tem que ser nos hospitais aqui de Cariacica, Meridional, que é o particular, o PA de Alto Laje, que é o público, o Hospital São Francisco, também particular. Pode marcar um X aqui, ou se o fator foi educação, ou se o motivo foi comércio, ou aeroporto. Mas isso é para colocar, se a gente veio para esse lugar para ter, ou tipo, porque precisa? Porque o meu pai, exemplo, ele era de Minas Gerais, aí a empresa dele mudou ele de lugar para cá, ele estava na Águia, acho que era a Águia Branca. Aí ele entrou para a DPC, ele ficou na Águia Branca, aí na DPC, aí depois ele viu que era muito serviço e ele não estava conseguindo. Aí ele saiu da Águia Branca, ficou na DPC e depois saiu da DPC e criou uma empresa terceirizada. Cauã, não é questão do êxodo não, que nós estudamos, é só naquele momento, em busca, naquele momento de um atendimento hospitalar, de um determinado momento você precisou de fazer um curso de inglês, aí você teve que se deslocar para outro centro, de um determinado momento você precisou de fazer compras ou de lazer, ou para ir no aeroporto para poder fazer uma viagem, você tem que ir lá para Vitória. Ah, tá. Então não tem problema marcar nada, não? Não, se você se deslocou, você vai colocar sim, na questão 2. E você vai colocar o motivo, xizinho. Se você não se deslocou, você pode deixar essa em branco, ok? Tá, meu pai se deslocou para vir para o comércio, que a empresa dele transportou ele. Pode marcar. Fala, Vitor. Eu marquei atendimento médico, comércio, lazer e aeroporto. Pode ser todos esses? Pode ser mais de um.
A número 3, cheia de coração para vocês. Dessa vez eu tapei bem as respostas. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. A primeira afirmação: todas as cidades da rede urbana estabelecem entre si algum tipo de relação que depende da função que cada uma exerce. As funções que nós vimos agora de comércio, portuária, função política. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeira. Sim. Todas as cidades da rede urbana estabelecem entre si algum tipo de relação, dependendo da sua função, certinho. Segunda afirmativa: as redes urbanas são formadas por cidades do mesmo tamanho, interligadas por vias de transporte e comunicação. Verdadeiro ou falso? Falso, porque já Porque nem mesmo todos são do tamanho. mesmo tamanho. Porque não são o mesmo tamanho. Ok. Muito bem. A terceira afirmativa: em uma rede urbana, as cidades que oferecem maior diversidade e qualidade de serviços e influenciam as demais cidades do entorno. Entorno significa em volta. Verdadeiro. Verdadeiro. Parabéns, quintos anos, verdadeira. A última: a hierarquia urbana cria uma rede de ligações e influência entre as cidades grandes, médias e pequenas. Verdadeiro ou falso? Sim. Verdadeiro. Verdadeiro. Concluída com sucesso. A número 3 ficou VFVV. Anotem aí. VFVV. Não, ô tia, quando falou assim, ó, eu tava assim, as redes urbanas são formadas por cidades do mesmo tamanho. Não, tipo assim, é cada um de cada tamanho, é tudo ondulado, assim, as cidades, é tudo de um jeito muito doido. Como nós vimos muitas fotografias falando das formas, do planejamento das cidades, por isso que existe uma hierarquia. Se fosse todas do mesmo tamanho, com a mesma importância, não tinha da maior para menor, não existiria hierarquia, né? Por isso que existe. Metrópolis, próximo leitor daqueles que tinham pedido, acho que foi Esther, pode ler. A maior cidade na hierarquia urbana é chamada de metrópole, a cidade-mãe, ou seja, uma cidade populosa em torno da qual outras cidades vão crescendo, recorrendo à sua estrutura. Uma vez que conta com uma grande variedade de estabelecimentos comerciais, de serviços, universidades, sedes de empresas e outros tipos de atividades. A palavra metrópole, aí no quadradinho amarelo, significa o seguinte: ela é de origem grega e significa metrópolis, metra, matriz, ou seja, principal, o ventre, e polis é a cidade principal. Ok? Aqui nós temos, né, a nossa cidade de Vitória, região metropolitana de Vitória, que envolve algumas cidades. Nós temos um mapa na página 8 da apostila. Abram aí, por favor. E nesse mapa nós vamos reconhecer as metrópoles, nesses pontinhos laranjas. Existem no Brasil 12 metrópoles que se interligam e exercem influência sobre municípios localizados até mesmo em unidades federativas diferentes. No mapa a seguir, identifique as metrópoles brasileiras e o número de municípios influenciados por elas. Então, nós temos um número, eu vou dar um zoom, ficar maiorzinho. Esse aqui. Nós temos os pontinhos laranjas com o nome das cidades. E a bolinha rosa significa quantos municípios são influenciados por essa metrópole, ou quantos municípios estão interligados a essa metrópole. E está pedindo aqui para você identificar as metrópoles e o número de municípios. Vamos primeiro vou falar metrópole e vocês me falam o número de pessoas, eu acho que vai ficar mais fácil assim. Lá em cima, Belém, quantos municípios influenciados? 161. Do lado direito de Belém, nós temos a metrópole de Fortaleza. Quantos municípios? 186. 86.
Lembrando que aqui a gente está falando de influência. Quantos municípios são influenciados por essa metrópole ou dependem dela para sobreviver? Aqui do lado esquerdo é a metrópole de Manaus, quantos municípios? 72. Direito tem um pontinho de Recife, quantos municípios? 666. 666. Embaixo de Recife, metrópole de Salvador, quantos municípios? 466. Sim, mais ao meio aqui na região em Brasília, quantos municípios? 363. Temos a metrópole de Goiânia, quantos municípios? 363. Isso, 363. Eu já falei de Salvador? Eu pulei Salvador? Sim. Já falei. Logo mais abaixo de Salvador, Belo Horizonte, quantos municípios? 698. Mais abaixo, Rio de Janeiro. Espera eu falar. Ei, meninos, tem gente falando. Antes de eu perguntar, aí vira uma bagunça de participação, né? Aqui é a metrópole do Rio de Janeiro, quantos municípios? 204. Muito bem. São Paulo, quantos municípios? 1028. Muito bem. Curitiba, quantos? 606. Igualzinho de Recife, né? Igualzinho. E Porto Alegre, para terminar, quantos? 733. Por que eu fiz questão de memorizar? Vocês terem uma memória fotográfica aí com esses números de municípios. Agora pode fechar o microfone, pessoal. Eu pedi para vocês darem uma fotografada visual aí nesse mapa, porque a atividade seguinte, a apostila, página 9, vai pedir exatamente isso. Eu vou dar uma dica assim. Tem as regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Tem no meio quais são as metrópoles e tem um número de municípios influenciados. Então, vocês vão buscar para mim qual é a metrópole que tem 161 municípios influenciados. Só essa primeira linha aqui, eu quero a resposta. Belém. Eu sei, tia. Pode falar. Belém. Na região Norte, certinho. Belém, dá para ver aí a resposta? E vai anotando. Sim. Vai anotando, tá? Junto comigo, fazer bem devagar. E eu vou fazer meio salteado para ajudar vocês. Lá na região Centro-Oeste, qual é a metrópole que tem 363 municípios influenciados? Goiânia. Goiânia. Lá na região Nordeste, qual é a metrópole que tem 786 municípios? Fortaleza. Lá na região Sudeste, qual é a metrópole que tem 698? Belo Horizonte. Muito bem. Certinho a resposta. Lá ainda na região Norte, qual é a metrópole que tem 72? Manaus. Certinho, Manaus. Muito bem. Na região Nordeste, qual é a metrópole que tem 486? Salvador. Muito bem. Vai anotando as respostas, hein? Ainda no Nordeste, que tem a metrópole tem 666? Recife. Na Nordeste, lá em cima. Lembra que tem duas? Recife. Vamos ver se vocês acertaram. Certinho, muito bem, Recife. Na região Centro-Oeste, 298 municípios. Brasília. Acertaram. Certinho. Brasília também, né? Na região Sudeste, 1028. São Paulo. São Paulo, muito bem. Ainda na Sudeste, 264. São Paulo. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Na região Sul, 733.
Curitiba. Curitiba. Muito, erraram, já ia falar muito Porto bem. Alegre. 733, vocês falaram de 666. Porto Alegre, 666 que é Curitiba, ok? Curitiba. Dá uma olhada aí nas respostas que eu já vou passar para outra página. Eu vou esperar um pouquinho para quem não anotou, anotar. Tia, espera só um pouquinho, porque eu tô com um pouco de dificuldade para escrever, que eu tô parando um pouco, porque o lápis tá indo na parte que o meu dedo tá machucado, aí tá atrapalhando um pouco. Espera só um pouco. Ou tira uma foto, né? Depois também essas respostas. Não, é que eu tô no computador. Ô, tia, parece Macarona, eu também. não tem, professora. Pode? Se o computador tiver PowerPoint, pelo PowerPoint. Tia, Não, tia, só um pouquinho. Vou salvar o PowerPoint. Tira uma fotinha aí, depois eu vou colocar a correção no positivo 1. Tá, tia, espera só um pouquinho. deixa eu pegar o celular então rapidinho pra tirar foto. É melhor. Que eu quero deixar um tempinho para a gente encerrar a gravação e vocês me mostrarem os desenhos. Goiás, Salvador, da Bahia. Tá fazendo tudo. Tia, desce a imagem pra aparecer lá as outras. Desci. Não, tá tudo certo. Agora eu preciso copiar. Vamos lá. Salvador, Goiânia, agora. Eu sei, mas eu também. Tia, já pode ir pra outra. Preciso ir para outra, depois vocês olhem para as respostas positivas. Tony. A próxima. Deixa o microfone, por favor. Vocês esquecem de fechar, né? Tem gente contando aí. Misericórdia. Sou obrigada ainda. Eu morro de rir quando a pessoa esquece o microfone aberto. É muito engraçado. Número 2. Com base, vamos fechar o microfone que eu vou ler questão. Tem alguém com o microfone aberto falando sozinho. 2. Com base nos dados que você organizou na tabela da atividade anterior, responda. Letra A. Qual é a metrópole que influencia a maior quantidade de municípios brasileiros? Em que região São brasileira Paulo. está? Muito bem. São Paulo, região Tirando da carinha. sudeste. Ok. São Paulo, região sudeste. B. Você reside em alguma das metrópoles listadas? Aí é pessoal. A B. Não, porque não Acho tem que nenhuma no ninguém Espírito tira. Santo. Ninguém. Não tem nenhuma no Espírito Santo. Ok. Página 10. Observe o mapa a seguir. Peraí, volta. O quê? Não tem resposta lá em cima, não? Isso aqui é só informação, que eu não vou ler, não precisa ler, só informação. Observe no mapa a seguir a localização de Curitiba e de alguns municípios influenciados por ela. Depois trace uma rede para redesenhar a hierarquia urbana. Eu já deixei aqui com a minha rede, já com a resposta, para ajudar vocês. Curitiba, que se liga com Londrina, com Marigá. É só vocês fazerem esses tracinhos aí. Não, já acabei, já. Aqui de copiar. Vão fazendo essa rede, esses tracinhos aí, por favor. Tem alguém com o microfone aberto? Fizeram? Em Curitiba se liga Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Criciúma, Florianópolis e Joinville. É só ligar com todas as cidades. Todas estão submetidas a ela. Oi? Nada, não. Vou passar? Pode? Sim. Pode mostrar os poemas visuais? Daqui a pouquinho. Aqui é só uma informação, o que é conurbação, que são quando duas cidades vão crescendo. Então, a cidade A aqui, cidade B. E as cidades vão inchando, crescendo, até elas se tornarem uma outra cidade. E resultado da união dessas duas cidades, forma-se uma nova. Conurbação. Só uma informação mesmo para vocês lerem. Eu vou encerrar aqui
Tem atividade no cronograma para fazer depois da live, um caderno de atividades. Quem quiser mostrar o desenho, é só mostrar ao final da gravação, tá? Já vou encerrar a gravação. Quem quiser ficar, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.